Oi, tudo bem com você? Eu sou Bruna Rocha e esse é o 42º episódio do podcast Café com Pé na Areia, um espaço de encontros sonoros para sentir, compartilhar, conectar e acolher experiências que nos afetam, sempre acompanhados de um bom café. E se você não é de café, sirva-se do que te faz bem e senta comigo para conversar. O café dessa semana começa num lugar muito especial para mim, a Praia do Gravatá de Navegantes. É aqui que eu molho os meus pés basicamente todos os dias, é aqui que eu caminho sempre. E nessa ilha, ao fundo, é a ilha onde a gente nada. Eu já dei 2 vezes a volta nessa ilha, e quando a maré está baixa, ou quando está com menos onda, a gente consegue fazer a volta na ilha. Aqui também é onde eu aprendi a surfar, é onde eu vejo os meninos surfarem basicamente toda semana. É onde a gente mais fica aqui em Navegantes. Então eu tenho um carinho muito especial aqui pela Praia do Gravatá. E o café de hoje é o café Portinari das Três Corações, um café que inspira arte, é um café muito gostoso, muito suave, e vale a pena a compra aí desse café, que não é dos mais caros entre os gourmets do supermercado. O episódio de hoje ele vem sendo pensado há muitas semanas, por vários motivos, mas principalmente porque eu queria lançar esse episódio na semana do meu aniversário. Dia 18 de junho eu faço 40 anos e eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer aniversário, apesar de não ser a pessoa que promove grandes festas, mas eu gosto de aniversário, eu gosto de comemorar a vida, eu gosto de celebrar mais um ano que eu vivi, que eu me emocionei, que, enfim, eu fiz tantas coisas e me preparar para esse novo ano que começa na minha vida. E 40 é um número especial, né? É um número redondo, então a cada 10 anos a gente vai fazendo essas mudanças na vida. E eu me lembro que quando eu fiz 30 anos eu não tive crise dos 30, eu estava acabando meu doutorado, meu filho ia nascer, eu estava grávida, muita coisa acontecendo, não deu nem tempo de olhar para os 30. E agora, nos 40, eu me vejo na minha melhor versão. Eu acho que eu me vejo muito leve, muito tranquila com as minhas decisões, muito tranquila com a minha vida e muito feliz com tudo que eu tenho vivido. E eu acho que fazer 40 anos tem me feito, nesses últimos meses, nas últimas semanas, reviver essas mudanças, repensar tudo isso, quase como um exercício de memórias mesmo, de pensar quem é a Bruna, essa mulher de 40 anos. E aí eu me lembrei de um episódio em que eu estava gravando um documentário, eu já comentei isso aqui no podcast, e a moça do documentário ela me perguntou como você se vê daqui a 10 anos. E naquela época eu tinha uma dificuldade muito grande de me ver no futuro, muito grande de desenhar futuros. Mas eu sabia que eu ia ser uma quarentona gostosa, e eu falei isso. E eu falei que eu ia ser mãe de uma criança grande. E eu sou isso, me tornei isso. Mas tem uma coisa que eu falei naquele documentário, que eu falei, eu me vejo cuidando das pessoas. E eu continuo me vendo cuidando das pessoas. O que eu não sabia naquela época é que com 40 anos eu ia estar cuidando muito mais de mim. Eu teria me tornado a vilã de algumas histórias, por escolher dizer não, por escolher colocar limites, por me escolher em muitos momentos, né? Eu acho que conseguir traçar prioridades para mim tem sido muito importante. Isso eu não teria feito sem o auxílio e sem a companhia de muitas pessoas. Mas é importante conseguir se olhar nesse lugar. E aí foi curioso, porque essa semana eu fui pintar meu cabelo, porque esse ano eu decidi que eu não ia mais ter a minha mecha branca grandona que eu usava, e eu pintava de rosa, de roxo, de verde. Eu decidi que eu ia deixar no tom do meu cabelo, que é castanho escuro. E aí eu fui pintar, e não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu não gosto de ficar aquelas 2 horas lá na cabeleireira. Mas enfim, eu fui lá e tinha uma senhora que chegou para fazer as unhas.
E ela tem 76 anos, ela falou, e ela disse assim, porque é difícil, porque a gente olha para trás e vê que só cuidou dos outros a vida inteira e nunca fez nada que gostasse para si. Ela falou isso porque ela disse que ela nunca tinha aprendido a fazer crochê, que era uma coisa que ela queria ter aprendido e não aprendeu. E aí a cabeleireira que estava ali, ela disse assim, eu sempre quis aprender a tocar violão, mas eu nunca aprendi, eu nunca parei para aprender. E aí eu falei, olha, nunca é tarde para vocês aprenderem, tanto o crochê quanto o violão, é só vocês colocarem como uma prioridade no dia de vocês, que vocês vão conseguir. E aí a senhora falou assim, que é muito difícil, porque a gente sempre bota os filhos, bota o marido, bota a casa, bota não sei o que. Eu digo, eu aprendi muito cedo, muito mais cedo que muitas mulheres, mas talvez mais tarde do que eu gostaria, de que se a gente não prioriza o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa felicidade, ninguém vai priorizar. E as pessoas vão se aproveitar disso e vão ir te sufocando, e às vezes não é nem por maldade. Às vezes é, mas às vezes não. E quando a gente vê, a gente está vivendo realmente só para os outros e para a vontade dos outros ou para agradar os outros. Como eu já disse em outro episódio também, eu falei, esse é um episódio de revisitar momentos. Eu sempre fui a menina que não dava trabalho. E ser a criança que não dá trabalho, ser a menina que não dá trabalho, em algum momento cobra isso da gente. Porque não dá trabalho é agradar os outros. É viver para agradar os outros, é fazer coisas que não deixam os outros desconfortáveis. Só que para isso a gente tem que ficar desconfortável. E uma coisa que eu vivo hoje nos meus 40 anos é, se for me deixar desconfortável, eu não vou viver isso. A não ser coisas que eu não tenho como escolher, né? Por exemplo, uma doença eu não tenho como escolher. É muito desconfortável ter esclerose múltipla todos os dias há 26 anos, mas eu não tenho escolha. Eu tenho como escolher como viver com ela. Mas tem coisas que eu posso escolher. Tem situações que a gente se coloca às vezes porque quer agradar, porque não quer dizer não, porque não quer ser chato com os outros, ou inventa uma desculpa. E eu sou muito sincera. Se eu não quero ir num lugar, eu falo, eu não vou porque eu não quero. E às vezes eu gosto da pessoa, enfim, mas não quero. E tá tudo bem. Então eu acho que nesses 40 anos eu tô vivendo a minha melhor fase, porque eu tô conseguindo falar nãos que eu nunca consegui falar. Eu tô conseguindo olhar para gostos e para vontades que eu tenho e que eu nunca consegui olhar. E eu tenho conseguido colocar no meu dia a dia, no meu tempo do meu dia a dia, coisas que são muito importantes para mim e que se tornam prioridades no momento que eu decido que são prioridades. Então, o exercício físico é uma prioridade, a leitura, que eu deixei muito tempo de lado, é uma prioridade, a escrita é uma prioridade, o meu trabalho é prioridade, lógico que eu adoro o que eu faço, mas a minha família é uma prioridade muito maior do que o meu trabalho, né? E eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que eu acho curioso desses 40 anos é que recentemente eu fiz passei por uma consultoria para o Instituto Mutara, que eu abri com uma Camila, enfim, a gente fez uma consultoria de comunicação e de imagem e tudo mais. E aí, as meninas que estavam avaliando o que a gente estava fazendo, elas falaram uma coisa sobre a minha carreira que eu nunca tinha imaginado. Porque a minha carreira profissional sempre foi muito maluca, assim, maluca no sentido de eu nunca fiquei só num lugar, eu nunca fiz só uma coisa, eu não segui um plano de carreira que fosse um só. E aí ela falou assim, Bruna, é interessante porque a tua carreira é uma carreira não linear, mas que em algum momento tudo isso faz sentido porque se conecta. E eu acho que agora, com 40 anos, eu realmente vejo que tudo que eu passei nas minhas escolhas profissionais se conectam e fazem sentido. Então não é uma carreira maluca, não é uma carreira bagunçada, mas é uma carreira não linear. Eu achei bonito, assim, dizer isso, né? E isso quer dizer que hoje eu sei o meu valor. Eu sei o meu valor de trabalho, eu sei o meu valor de mercado, eu sei que se não der certo aqui num lugar, vai dar certo em outro, eu posso fazer outras coisas, eu não sou uma pessoa só.
Eu não sou de um lugar só. Eu posso ser muito útil e muito boa em muitos lugares fazendo muitas coisas. E isso não é ruim, como em algum momento algumas situações me fizeram acreditar. Muito pelo contrário, isso me faz muito mais versátil e de muito mais fácil entrada em muitos lugares. E pensando também nessa questão da maturidade, o quanto hoje eu consigo passar por situações sem me desesperar ou sem me angustiar com o caos, com as mudanças. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de mudanças e que gosta de novidades e que gosta de desafios. Mas a gente sabe que o caos faz parte do nosso dia a dia, mudanças bruscas, coisas repentinas, coisas que a gente não esperava, coisas que a gente não quer. Mas eu consigo hoje passar por essas coisas sem ficar angustiada, sem ficar desesperada, sem perder meu sono, porque eu não tenho controle sobre alguma coisa. Eu acho que isso é importante, é ter noção de que eu não tenho controle de basicamente nada, né? Eu consigo viver as coisas sabendo que vai fugir do meu alcance poder trabalhar com elas, mas eu posso viver da melhor forma, né? Então assim, aprender a viver com tudo isso, com essas vivências, com pessoas diferentes que vão trazer coisas boas, vão trazer coisas não tão boas, coisas fáceis de se viver e coisas muito difíceis de se viver. Mas isso é importante, assim, de entender que vão acontecer essas coisas e eu não vou ter o controle delas. Então, uma outra coisa que eu aprendi também, e eu vi num quadrinho esses dias, que não precisa ter tempestade para vir coisas boas, eu já falei isso em outro episódio. As coisas boas, elas acontecem, eu não preciso temer o bom, porque as coisas boas vão acontecer, assim como coisas ruins vão acontecer, e muitas vezes as coisas ruins não vão ter nada de bom para tirar dali, e tá tudo bem, é só uma coisa que aconteceu, e não é o que me define, não é o que define a minha vida inteira, uma coisa ruim que se viveu. Talvez a única coisa boa que tem às vezes para tirar de uma situação ruim é que ela passa. Mas eu também já entendi que nem toda convivência vai ser boa e dar adeus, tirar da nossa convivência, tirar do nosso dia a dia coisas, situações e pessoas que não nos fazem bem, por mais doloroso que às vezes possam ser, é importante. E aí eu queria ler para vocês duas sequências de quadrinhos de uma artista chamada Thaís Trindade, que eu li esses dias e eu salvei aqui nas redes sociais, porque enquanto eu pensava no que eu ia falar aqui sobre todas essas mudanças e vivências dos 40 anos, parece que a Thaís olhou para o que eu estava pensando e disse, vou fazer uns quadrinhos. A primeira é assim, ela diz, a mulher que eu me tornei precisou, e aí ela completa com vários precisou. Um deles é abraçar sua versão do passado e perdoá-la pelas escolhas que fez com a bagagem que tinha. Isso é importante, porque hoje eu não culpo a Bruna que fez escolhas que pareciam tão absurdas ou tão difíceis, ou que muitas vezes eu me culpei por não sair de situações antes, mas eu fiz o que eu podia com a bagagem que eu tinha. A mulher que eu me tornei precisou construir a própria definição de sucesso. Isso tem a ver com a carreira não linear. A mulher que eu me tornei precisou atravessar períodos de solidão sem abandonar a própria companhia. A mulher que eu me tornei precisou aprender a se retirar de lugares onde seu crescimento era visto como ameaça. A mulher que eu me tornei precisou aceitar que não conseguiria salvar certas pessoas de si mesmas. E como isso é difícil. A mulher que eu me tornei precisou deixar de acreditar que paciência poderia substituir esforço mútuo. Eu não preciso ter paciência, eu preciso ter colaboração muitas vezes. A mulher que eu me tornei precisou abandonar personagens que criava para ser mais fácil de ser amada. Eu não preciso ser fácil de ser amada, eu preciso que as pessoas me amem por aquilo que eu sou. A mulher que eu me tornei precisou deixar de negociar aquilo que, no fundo, sempre soube que precisava.
E aí existem coisas, gente, que são inegociáveis, valores nossos que são inegociáveis. A mulher que eu me tornei precisou acreditar que não dá para controlar tudo. A mulher que eu me tornei precisou entender que o seu tempo é precioso e que a paz de espírito tem um preço que vale o investimento. E aí que entra muito a questão dos limites que a gente coloca. Aí tem uma outra sequência que ela faz, que diz assim, que a vida recompense as mulheres corajosas, que aceitam ser a vilã da história dos outros para salvarem a si mesmas. Que a vida recompense as mulheres corajosas que dão passos ousados mesmo com as pernas tremendo de medo. Que a vida recompense mulheres corajosas que sobreviveram aos próprios recomeços, que pararam de pedir desculpas pela própria ambição e fome que têm de vida, que se apropriam da própria mente, corpo e voz por inteiro, que não negociam o inegociável. E eu achei essa sequência de artes tão bonita, mas principalmente as falas tão potentes, porque é isso, eu me vejo hoje como essa mulher que eu me tornei e essa mulher corajosa que eu me tornei. E como me dá orgulho ver tudo isso, que eu sei que não foi sozinha, eu sei que isso tudo é resultado de muitos privilégios, muita educação, muito ir atrás, muito ter uma visão de vida diferente, de ser otimista quando é para ser otimista, de ser briguenta quando é para ser briguenta, né? Então, eu acho que isso é importante. E é curioso que esses dias uma colega minha do balé, ela tem uns 14 anos, ela disse assim, Bruna, pra mim, eu não acreditei que tu quebrou o pé, porque pra mim tu é tipo uma Mulher Maravilha. E eu achei tão fofo isso, porque ela me vê como uma Mulher Maravilha porque eu faço muitas coisas. E porque mesmo fazendo muitas coisas, eu tiro um tempo pra estar ali fazendo balé com crianças e adolescentes e pra me divertir, pra dar risada. Então, eu fico muito feliz que nesses 40 anos eu consigo manter a calma no meio do caos, que é o que torna a minha vida mais leve. Eu consigo me ver inteira e eu consigo honrar a menina que eu era. Eu acho que a gente sempre tenta ser a pessoa que salvaria a gente quando criança. Eu espero ser uma boa mãe para o meu filho, mas principalmente eu gosto de olhar para a menina Bruna, que era uma menina que se preocupava só em se divertir, que tinha esse privilégio de ser uma criança com infância. Mas eu consigo olhar para ela e abraçar ela sabendo quem ela era e não quem contaram que ela era. Porque eu não vejo mais a menina Bruna como uma teimosa, como eu ouvi muito tempo, ou como só a menina brilhante que vai conquistar tudo, ou como a menina que não precisa de ajuda porque ela é muito inteligente. Eu consigo abraçar ela sabendo que ela é uma criança que precisa de abraço, cuidado, afeto, tempo. Eu abraço ela como uma menina que, sim, é muito inteligente, mas que precisa de muito apoio. Eu consigo abraçar ela sabendo que ela não é uma teimosinha. Ela é uma menina que quer um mundo mais justo. E que quando ela vê injustiça, ela fala. Claro que hoje, aos 40 anos, eu falo muito menos do que essa Bruninha. Porque eu aprendi também que a gente não deve ficar falando para todo mundo tudo. Que nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai gostar. E que a gente não precisa expor realmente todas as nossas vivências e pensamentos, porque tem momento para isso. Eu acho que escolher as nossas lutas é importante, porque eu não tenho energia para todas as lutas. Então, priorizar as lutas do meu dia a dia é muito importante, porque o caos vai existir, as coisas vão sair do controle, e para eu manter a calma e me manter bem e feliz e saudável, eu preciso saber quais lutas escolher. Acho que era isso que eu queria dizer hoje. Queria comemorar meus 40 anos, agradecendo demais todas as pessoas que trilharam meu caminho, que passaram por ele nesses 40 anos, me ajudando a ser a pessoa que eu sou hoje, me ensinando com coisas boas e coisas ruins, a fazer decisões acertadas para mim.
e que os próximos 40 venham com muita saúde, com muita alegria, com muitas viagens que eu gosto de fazer, com muito café, com muita conversa, porque a vida ela é para ser compartilhada. Eu só acredito que a vida merece ser vivida quando ela é compartilhada e quando a gente leva coisas boas por aí, né? O viver é justamente compartilhar esses momentos, esses pensamentos, que a gente possa, que eu possa abraçar cada uma das pessoas que ouvem esse podcast, que me desejam felicidades a cada nova escrita, a cada novo episódio, a cada nova conquista no esporte, porque o amor ele cresce quando a gente espalha ele, não quando a gente guarda dentro de uma caixinha. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo café.